Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu quero comentar uma questão de português do IBFC sobre colocação pronominal. Você vai ver passo a passo como a gente pode resolver essa questão de uma forma bem simples, bem prática e bem objetiva. Lembrando o seguinte, que essa é a série Questões Comentadas aqui do canal. Esse é o episódio número 13. Se você ainda não assistiu ao comentário das questões anteriores, eu sugiro fortemente que depois que você assistir a esta aula, você também veja as outras questões comentadas, porque lá eu dou várias dicas, várias estratégias para você resolver as questões de uma forma mais simples e sem perder muito tempo, porque afinal de contas, para você, tempo é algo precioso e eu respeito muito isso. Eu sei que você tem muitas outras matérias para poder estudar e o meu objetivo aqui é simplificar as coisas para você em relação à língua portuguesa. E uma outra coisa, se você for fazer o concurso do TJ Pernambuco, preste bastante atenção a esta aula. O IBFC provavelmente vai cobrar colocação pronominal lá na prova do TJ Pernambuco. Então fique bastante ligado, preste bastante atenção, que eu vou mostrar para você como você vai resolver essa questão. Nós temos aqui o seguinte, um comando gigantesco é uma das características, sim, do IBFC, colocar um comando relativamente longo somente para confundir alguns candidatos, ok? Não fique desesperado com esse tamanho de comando aqui de questão do IBFC. Então vamos lá. Ele fala assim, ó, considere as ocorrências de pronomes oblíquos átonos nos seguintes fragmentos retirados do 5º parágrafo do texto. O texto nessa questão não se faz necessário, por isso que eu não o coloquei aqui. Nós temos apenas os trechos que já são suficientes para a gente conseguir resolver essa questão. Então, em seguida, assinale a alternativa que faz um comentário correto. Então, nós estamos buscando a alternativa correta. Quanto a quê? Quanto à adequação da colocação desses pronomes. Então, veja que o IBFC fala em pronomes oblíquos. Nós estamos diante aqui de uma questão de colocação pronominal. O pronome oblíquo pode figurar em 3 lugares em relação ao verbo. Nós temos aqui, por exemplo, se o pronome aparecer depois do verbo, nós temos um caso de ênclise. Eu vou colocar apenas assim, ó, depois do verbo, ok? Caso de ênclise. O pronome oblíquo átono também pode aparecer antes do verbo. E se isso acontecer, nós temos um caso aqui de próclise. Então, ele é antes do verbo. E também o pronome oblíquo átono pode aparecer no meio do verbo. Se isso acontecer, nós temos a mesóclise. Vou colocar aqui também no meio do verbo, ok? É basicamente isso aqui que você tem que relembrar, refrescar a sua memória, porque a questão fala exatamente sobre a colocação pronominal. Então, nós estamos buscando a alternativa correta em relação à adequação da colocação pronominal, respeitando o que? A norma padrão ou a norma culta da língua portuguesa. Nós temos 4 frases e aqui as alternativas. O que a gente vai fazer em primeiro lugar? Analisar, é lógico, a primeira afirmativa. Eu tenho aqui, o grupo moveu-se para tomar lugar. Opa, apareceu aqui o pronome oblíquo átono. Percebeu que esse pronome oblíquo átono está depois do verbo? Ou seja, nós temos aqui um caso de ênclise. Opa, deixe-me voltar isso aqui. Temos aqui um caso de ênclise. Agora, a pergunta é a seguinte, será que essa ênclise está correta ou não? O que você pode perceber aqui? Nós temos um sujeito explícito, um sujeito determinado. E em relação a esse sujeito determinado, nós temos um caso facultativo do emprego do pronome oblíquo átono. Isso significa dizer que
tanto faz, o pronome pode ficar depois do verbo ou antes do verbo e não há qualquer tipo de incorreção. Só que eu quero te dar uma informação adicional. O que a norma culta, o que a norma padrão prioriza nesse caso? Para a norma padrão, a prioridade é a ênclise. Exatamente isso. Nós temos uma prioridade em relação à norma padrão e essa prioridade é a ênclise. De qualquer forma, a colocação desse pronome aqui está perfeita, está correta. Então, a número 1 está correta. O que você vai fazer agora? Você vai ver o que você consegue eliminar. Veja que nós estamos buscando a alternativa correta. E na letra A fala assim, ó, apenas a 1 e 3 estão corretas. Eu já vi que a 1 está correta, mas eu ainda não analisei a número 3, então eu não posso eliminar a letra A. Letra B de bola, todas estão corretas. Bom, eu só analisei a 1, não sei se as outras estão corretas. Também não consigo eliminar a letra B de bola. Letra C de casa, apenas a 1 e a 2 estão corretas. A 1 nós já analisamos, ela está perfeita, mas a 2 ainda não. Então, não consigo eliminar a letra C de casa. Veja a letra D. Apenas a 3 está correta. Não, nós vimos que a número 1 está correta. Então, a gente consegue eliminar a letra D de dado. Então, analisando apenas aquela primeira afirmativa, ou a primeira frase, a gente conseguiu eliminar a letra D de dado. Vamos seguir para a segunda. Ela fala assim, ó, recusou o convite gentil, sentia-se quase um estranho. Opa, eu tenho aqui o pronome oblíquo átono. Esse pronome está depois do verbo, da mesma maneira que aqui. Logo, nós estamos diante de quê? Da ênclise, pronome depois do verbo. Agora, essa ênclise está correta ou não? O que você deve analisar? Perceba que aqui nós temos uma vírgula. Opa, se eu tenho um sinal de pontuação aqui, o pronome vai aparecer depois do verbo. Se aqui, por exemplo, fosse um ponto, é lógico que a gente teria que colocar aqui, fazer a alteração da letra minúscula para maiúscula, só que de qualquer forma o pronome fica depois do verbo, ok? Então a ênclise aqui também está perfeita. Número 2, portanto, vou colocar um C aqui de correta. Vejamos o que a gente consegue eliminar. Bom, a letra A eu já consigo eliminar, porque ela diz que apenas a 1 e a 3 estão corretas. E nós vimos que a 2 também está correta. Então, letra A, fora. Letra B eu não consigo eliminar, eu preciso analisar todas as alternativas. E a letra C, apenas a 1 e a 2 estão corretas. A 2 está correta, mas eu preciso analisar as outras frases para saber se apenas essas duas estão corretas. Então, letra C eu não consigo eliminar. Veja a número 3. Despediu-se. Opa, letra maiúscula. Somente para contextualizar, lá no texto existe um ponto aqui e uma outra frase antes desse ponto. O que você consegue perceber? A mesma coisa que aconteceu aqui. Nós temos um sinal de pontuação. Aqui, letra maiúscula. O pronome oblíquo átono está depois do verbo, corretamente empregado, porque esse aqui é um caso de ênclise. Logo, a número 3 está correta. Isso significa que eu já achei a minha resposta. Eu posso eliminar rapidamente a letra C de casa e tenho como resposta a letra B de bola. Todas estão corretas. Essa é a nossa resposta. Mas é lógico que eu não vou deixar de analisar a número 4 para você ter todas as informações e até mais dicas em relação à colocação pronominal. Na número 4 nós temos assim, ó, uma certeza de que nem tudo se perde. Agora eu tenho um verbo aqui e o pronome oblíquo átono apareceu antes do verbo. Se o pronome oblíquo átono aparecer antes do verbo, nós temos um caso de próclise, o pronome antes do verbo. Vou colocar aqui
próclise. E aí o que você tem que lembrar? Existem alguns fatores atrativos. Isso significa que o pronome deve aparecer antes do verbo, porque aqui existe um elemento que atrai esse pronome para antes do verbo, formando, portanto, a próclise. Dentro dessa frase, nesse contexto, nós temos um pronome indefinido, que vai funcionar como um fator atrativo. Logo, a próclise aqui é obrigatória e ela está corretamente empregada. Número 4, C de certo, portanto. Então nós comprovamos que a única resposta possível para número 13, a questão número 13, é a letra B de bola. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui para eu saber que esse conteúdo foi útil para você. Então não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, porque é por meio do seu like que eu consigo saber se você gostou ou não desse vídeo. E se você for fazer o concurso do TJ Pernambuco, essa é a hora, esse é o momento para você começar a se preparar e começar a aprender a resolver as questões do IBFC de uma forma bem simples, prática e objetiva, sem ficar perdendo muito tempo, se aprofundando demais em teorias. É lógico que a teoria é importante, a teoria vai te dar a base para você resolver as questões, mas você precisa saber exatamente quais são os conteúdos que devem receber um pouco mais de atenção nos seus estudos. Então, se você quiser aprender a resolver mais questões do IBFC, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer o curso de questões comentadas do IBFC. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!